Aleluia. Bom dia, querido. Você que está na sua casa, no seu sofá, no seu conforto, que é bom, não é ruim. Eu quero dar a paz do Senhor a você e dizer que você é muito querido por Deus, muito amado. Você é um filho muito amado pelo Senhor. Irmãos, eu quero trazer um compartilhamento. Logo mais nós estaremos celebrando a ceia, o corpo e o sangue do Senhor. Mas antes, eu gostaria de deixar uma palavra no seu coração. Muitas vezes nós somos, muitas vezes não, todas as vezes que Deus quer nos levar a um nível maior, Ele prova os nossos corações, Ele permite dificuldades, Ele permite circunstâncias ruins, porém, essas circunstâncias ruins, ainda que ruins, irão cooperar para o nosso bem, irão cooperar para o nosso êxito nele. Você que está aí na sua casa, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Salmo 91, abra sua Bíblia em Salmo 91 se você quiser, mas eu vou estar lendo aqui para nós, Salmo 91, a partir do verso 1, nós vamos ler o 1 e o 2, muito conhecido, e muitos religiosos talvez ainda tenham a sua Bíblia aberta no Salmo 91, porém, ainda que muito religioso, de certa forma, entendido por muitas pessoas, é muito profundo para nós. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O salmista está dizendo que existe um lugar de esconderijo que é no Altíssimo, que é no Senhor, que é em Deus. E esse lugar é a sombra daquele que é onipotente, que tem poder para todas as coisas. Nós sabemos, o diabo ele não é onipotente, ele tem poder. Mas Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Mas feliz é aquele, essas são as minhas palavras, feliz é aquele que descansa na sombra do onipotente. Querido, nesses dias de incertezas, o melhor lugar para estar é na sombra do onipotente. O melhor lugar para nós estarmos é no esconderijo do Altíssimo. E da nossa boca, assim como da boca dos lábios do salmista, vai sair: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Aleluia. E lido essa referência para dar um plano de fundo para nós, eu gostaria de falar, de certa forma, sobre nós estarmos cansados no Senhor, sobre nós estarmos fadigados com outras coisas também, que influenciam a nossa vida espiritual, que influenciam os nossos sucessos ou fracassos em relação ao que eu quero conquistar no Senhor. E é necessário nós voltarmos os nossos corações nesses dias atuais, principalmente, para que nós possamos voltar os nossos corações a Deus, ao Senhor Jesus, para que nós possamos entender qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas, porque mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio ao que nós estamos vivendo, nós reconhecemos que existe sim um propósito de Deus em todas essas coisas, embora Ele não seja o causador, mas com certeza Ele permitiu, porque Ele é soberano, Deus é onipotente, nada está fora do controle das mãos de Deus. Mas, meu amado, e nós, onde nós estamos nisso? O quão disposto eu estou para continuar a minha vida em Deus, a minha caminhada com Deus. Os nossos cultos presenciais não estão acontecendo, mas nós estamos ligados em espírito. O mesmo espírito que me move é o espírito que move a sua vida, é o espírito que fala com você dia após dia, é o mesmo espírito que nos conecta. Mas agora, querido, o mesmo espírito que nos conecta, ele quer nos conduzir nesses dias. Muitas coisas pararam, o comércio parou, muitas coisas foram estendidas aí para essa quarentena, porém, o Evangelho não para, a nossa vida com Deus não para. Talvez você não está trabalhando, talvez você está em casa, mas a sua vida não pode parar. É o tempo que você pode aproveitar e ter ele como um tempo oportuno para você crescer em Deus, para você crescer no Senhor, para você se fortalecer, porque quando as coisas normalizarem, e elas vão normalizar, mas também virão outras tempestades. A pergunta é: como eu vou passar por isso? Sabe, irmãos, quero falar sobre nós descansarmos em Deus, nós esperarmos em Deus.
porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. E pergunta para a pessoa aí na sua sala: você está cansado? Você está um pouco cansado de ficar em casa? Ficar em casa é bom, na verdade, mas chega uma hora que cansa. Mas chega uma hora também na nossa vida com Deus, que a vida com Deus é cansativa, é pesada, é fardo, mas o que aponta é que muitas vezes nós nos cansamos e acabamos levando ela de tal maneira que ela torna cansada. Mas nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Eu quero dizer que em meio a muitas tribulações, desânimo, problemas, aflições, aqui nós lemos o Salmo, a Bíblia está dizendo que existe um lugar de esconderijo, que existe um lugar onde nós podemos recorrer, e esse lugar é na presença de Deus, é no próprio Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos cansamos com as coisas, nos cansamos com situações, nós temos um cansaço físico também, um cansaço emocional muitas vezes toma conta de nós, mas nós não podemos permitir que o nosso espírito seja batido, e para fortalecer o nosso espírito, nós precisamos estar conectados com o Senhor, nós precisamos nos alimentar de Deus. Nosso espírito é fortalecido quando nós nos alimentamos de Deus, e a maior oportunidade que nós temos é nesses dias para nos alimentarmos de Deus, mas nos alimentarmos daquilo que de fato edifica, não de qualquer coisa que a internet pode oferecer, mas daquilo que move o meu coração para mais perto de Deus, que move o meu coração para amar mais as pessoas, porque a Bíblia diz que eu não posso amar a Deus se eu não amo a quem está do meu lado. E nós precisamos descansar, porque muitas vezes as situações, as circunstâncias nos trazem um cansaço, talvez físico, emocional, mas não podemos deixar o nosso espírito se abater. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos revigorar nesses dias. Talvez você está passando por uma enfermidade, algum problema que não seja talvez financeiro, seja outro aspecto, mas ainda assim, querido, o Senhor continua sendo um lugar de descanso. A palavra de Deus continua sendo algo que nos renova, que nos direciona, que nos dá um norte para nós irmos, que nos ajuda a tomar decisões difíceis. Mas a questão é que Deus pede para nós confiarmos nele. Deus fala que nós devemos confiar nele, descansar nele, aguardar nele. O salmista diz: ele é o meu baluarte, o meu refúgio, Deus meu, em quem eu confio. Eu pergunto para você: em quem você confia? Você confia em Deus? Ou você confiava no emprego que por algum motivo, pelos dados motivos, te mandou embora, ou te afastou, ou você está de férias? Quem é a sua confiança? É o governo? São as autoridades no meio da saúde? A sua confiança é que a cura do coronavírus será encontrada? Mas a sua confiança verdadeira não deve ser nessas coisas, mas sim em Deus. Nós devemos confiar em Deus, porque Ele é o único que pode suprir as nossas falhas, as nossas faltas, aquilo que de fato nós necessitamos. Muitas vezes, quando vem o problema, nós ficamos mais agitados, nós ficamos mais aflitos, nós ficamos talvez mais ansiosos ainda. Eu me lembro que quando começou essa quarentena, quando começou toda essa questão de isolamento social, muitas pessoas, os mercados lotados, os lugares, as farmácias lotadas, porque todo mundo estava querendo comprar álcool em gel, todo mundo estava querendo fazer um estoque de alimento. Eu me lembro também, há alguns anos atrás, ano passado, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, que teve a greve dos caminhoneiros, onde você ia no posto de gasolina, você não achava gasolina, nem álcool, você não achava combustível, porque todo mundo encheu o tanque sem saber se ia precisar. Pagaram R$10 o litro da gasolina, porque as pessoas começaram a abusar da circunstância, e no desespero muitos compraram, muitos pagaram. Mas por quê? Desespero, ansiedade. Talvez se esqueceram, falando de filhos, se é um filho de Deus, se esqueceu de quem deve ser a nossa confiança. Quanto mais agitados nós ficamos, mais nós queremos fazer com as nossas forças e do nosso jeito. Quando nós fazemos com as nossas forças e do nosso jeito, Deus, Ele recua.
Mas quando nós recuamos e permitimos que Deus tome conta e Deus nos conduza, então é muito provável que vai dar certo, que a aflição vai passar, e depois que ela passar, você vai se encontrar fiel e inabalável. Eu quero falar aqui alguns motivos porque nós nos cansamos. E antes de eu falar sobre esses motivos, a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, eu vou estar abrindo aqui, Lucas capítulo 15, fala sobre a ovelha perdida, a ovelha que se perdeu. Fala sobre a parábola das 100 ovelhas, a parábola da ovelha perdida. E nós lemos aqui no verso 3 ao 5, nós vamos ler, nós sabemos que fala de uma ovelha que se perdeu, que se desgarrou, e diz assim no 3: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu para encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheios de júbilo. Júbilo é uma alegria expressada, uma alegria pulsante. Júbilo uma ovelha se desgarra, significa que em algum momento na sua vida ela decide se aventurar, ela decide se afligir. Mas quando nós olhamos para essa parábola, se nós talvez fôssemos o pastor atrás dessa ovelha, talvez nós nem iríamos atrás, talvez nós permitiríamos ela ir e não nos interessaríamos em procurá-la, em resgatá-la. Ou se fôssemos, talvez não traríamos ela no ombro, como o pastor fez. Mas quando ele se encontra com ela, ele traz ela de volta e coloca sobre os ombros, porque esse é o verdadeiro pastor, esse é o verdadeiro Senhor, que carrega nos ombros, que se preocupa, que se importa. Eu estou dizendo isso porque Jesus se importa conosco, porque o Senhor Jesus tem um lugar nos seus ombros para nós, para nos carregar quando nós nos desviamos, quando nós estamos escolhendo andar com as nossas próprias vontades, quando nós queremos ser independentes e do propósito de Deus para nós. Deus permite situações para que nós possamos voltar para os ombros dele. Ele permite situações para nos carregar, mas Deus nos carrega nos ombros. Não é aquele que talvez amarra uma corda no pescoço e vem puxando, ou que é bruto, ou que é muito ignorante, mas de fato é um pai que se importa. Deus nos coloca sobre os ombros com todo amor e carinho, e nos traz para um lugar seguro, para um lugar de descanso na sombra do Onipotente. Por isso, querido, nós vamos celebrar a ceia. Você vai estar vindo aqui com o seu carro, com a sua moto, a pé, não importa. O importante é que você venha e você vai celebrar, você vai participar do corpo, do sangue. Nós iremos orar pela sua vida. E é importante que você entenda que tudo que nós estaremos fazendo através da ceia, não é porque a ceia é um símbolo apenas. A ceia não se trata de um símbolo, não é um simbolismo, assim como o símbolo de um time representa aquele time, a bandeira de um país tem as suas cores simbólicas, as suas representações. A ceia é muito mais do que uma mera simbologia ou tradição cristã. A ceia não é simbólica, porque a cruz também não é simbólica. A cruz é um fato, a cruz ocorreu, a cruz foi verdade, foi um fato que ocorreu. As feridas sobre Jesus não foram simbólicas, as chicotadas foram verídicas, foram fato, foram verdade. Ninguém leva uma chicotada simbólica, ninguém é crucificado simbolicamente, ninguém tem as suas mãos e pés pregados simbolicamente. Portanto, visto que a cruz não é simbólica, a ceia também não é simbólica, ela é verdadeira, ela possui vida, ela é um fato. A ceia passa a ser totalmente realidade do corpo e do sangue derramado. Quando você vier aqui para celebrar o sangue, querido, venha entendendo que é um lugar de descanso, não esse prédio, sabe, mas Deus é um lugar de descanso. A sombra do Onipotente,
A sombra do Altíssimo é um lugar de descanso para você, em meio a muitas turbulências, a muitas tribulações que estão acontecendo ao nosso redor, as nossas circunstâncias. Eu não sei como está na sua casa, eu não sei como que está na sua vida, mas eu creio que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Eu entendo profundamente que Ele está com você, Ele quer que você venha descansar nele. Portanto, quando você tomar a ceia, quando você vier aqui receber uma oração da parte de Deus, creia que não é um símbolo, é uma verdade, é uma realidade, porque tudo que Cristo passou não foi simbólico, foi realidade. Alguns motivos pelo qual nós cansamos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos brevemente. O primeiro deles, porque nos cansamos, está no livro de Isaías capítulo 40. Eu vou estar abrindo aqui, Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías 40, 31. Por que nos cansamos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas com quem acontece essas coisas? Apenas com aqueles que esperam no Senhor. Muitas vezes nós nos cansamos porque nós não sabemos esperar no Senhor. Nós não sabemos em quem esperar, ou esperamos em coisas erradas. Esperamos em objetos, esperamos em coisas materiais, esperamos em pessoas, mas não esperamos no Senhor. Correr e não se cansar, caminhar e não se cansar, ter as forças renovadas, é só para quem espera no Senhor, para quem tem Jesus como a sua única esperança. Nos cansamos porque decidimos fazer no lugar de Deus. Assim nós estamos dizendo que Deus não é capaz, que quando na verdade nós aqui estamos sendo fortes o suficientes. Mas isso é mentira. Esconder a sombra do Onipotente não é cruzar os braços, não é ser passivo, não é esperar que as coisas vão acontecer e você não pode fazer nada. Não, mas é estar em Cristo, confiando nele e ouvindo a voz dele, seguindo o Espírito que quer nos conduzir. Aguardar nele, esperar no Senhor. Insistimos em querer fazer do nosso jeito, quando nós insistimos em querer fazer do nosso jeito, quase nunca tem a ver com Deus. O nosso jeito totalmente diferente da maneira de Deus. E por isso é muito perigoso nós fazermos conforme a nossa vontade, porque já não é a de Deus. Deus conhece todas as coisas, sabe o nosso futuro, por isso Ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós não sabemos e nós nos comportamos muitas vezes considerando que a nossa vontade é a melhor, mas não é. Porque nós não conseguimos esperar Deus fazer do jeito dele. Permita Deus fazer da maneira dele na sua vida, querido. Porque o cansaço vem quando você não espera Deus fazer, e por não esperar Deus fazer, você toma a frente e faz coisas na sua vida, você toma decisões erradas porque você acha que é a correta. E quando isso acontece, o cansaço vem, o sentimento de derrota vem, de condenação vem, o sentimento de acusação vem, o diabo vem nos acusar. Então isso vai acabar nos afastando, vai acabar dizendo para nós, tentando nos convencer de que talvez o evangelho não é para nós, talvez ir à igreja, ou ser cristão, ou andar com Jesus não seja um padrão tão atingível assim. Mas o primeiro motivo pelo qual nós nos cansamos é porque nós não sabemos esperar no Senhor. Querido, os dias são difíceis. E quando nós olhamos para os dias de hoje, não sei você, mas nós não temos uma perspectiva de que um dia, ou brevemente, ou amanhã, ou semana que vem, isso vai se findar. É como o pastor Luiz disse, foi prorrogado para o final de maio o isolamento, a quarentena. Porém, foi prorrogado, tinha sido prorrogado para o dia 10, para hoje. E quando chegar no dia 31 de maio, será que vai finalizar? Não temos respostas para tudo.
Mas a questão é que nós não precisamos ter, nós precisamos apenas confiar no Senhor. Que independente do que aconteça, se a minha confiança, se eu sei esperar no Senhor, eu sei que ainda que possa tudo piorar, eu preciso esperar no Senhor. Eu não posso tomar a frente, porque ainda assim Ele não se atrasa. Ainda assim, ainda que pareça que Ele chegou atrasado, ainda que pareça que Ele não está vendo, Ele se preocupa com cada um de nós, Ele sabe o seu nome, Ele te conhece. Outro motivo pelo qual nós nos cansamos está em Eclesiastes capítulo 3 e verso 1, eu quero ler aqui. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabemos que Deus tem o tempo para agir. Tudo em nossa vida tem o tempo correto para acontecer. Nós estamos vivendo o tempo de distanciar, mas houve o tempo de abraçar. Mas esse é o tempo de distanciar. Mas a pergunta é o que nós vamos fazer nesses tempos. Talvez coisas piores virão, mas nós precisamos estar enraizados profundamente, porque Deus tem um propósito de nos preparar, tem um propósito de que nós venhamos a crescer e amadurecer, para que possamos passar pelos dias maus, para que nós possamos suportar, esperando nele, esperando o tempo dele e confiando no Senhor. Nós nos cansamos porque não compreendemos o tempo de Deus. Entenda que talvez seja uma oportunidade, que é uma oportunidade para você melhorar o seu relacionamento com Deus, orando na sua casa, fazendo um templo, um lugar de adoração ali na sua casa, no seu quarto, para você se aprofundar em Deus, para você crescer em Deus. Entenda isso, querido, como sendo um tempo de Deus para o seu crescimento. Existe um tempo para todas as coisas. Respeitar esse tempo e deixar Deus agir em nosso coração. Existe um tempo para todas as coisas, e nós precisamos respeitar esse tempo e deixar Deus agir em nosso coração. Nós nos cansamos porque queremos fazer o que queremos fora do tempo de Deus. Fora do tempo de Deus, o Senhor não tem compromisso. Fora do tempo de Deus, Deus não tem compromisso com isso, porque Deus tem compromisso com o tempo dele. Deus tem um compromisso, Deus está comprometido com o propósito dele. Enquanto você estiver dentro do propósito de Deus, Deus ele vai, o favor de Deus estará sobre a sua vida. Você é favorecido por Deus quando você se permite andar no propósito dele, quando você se permite ser conduzido pelo Espírito na sua vida, quando o Espírito te impele a orar e você permite e ouve isso. Um dos motivos pelo qual nós nos cansamos é porque nós não compreendemos o tempo de Deus, e o primeiro é porque nós não sabemos esperar no Senhor. Ambos estão relacionados. Mas existe outro motivo, querido, que nos impede. Esse outro motivo está em 2 Coríntios, nós vamos ler também. 2 Coríntios capítulo 12. A partir do verso 9 e do verso 10. Segundo motivo pelo qual nós nos cansamos. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos e não suficientes, porque Jesus é suficiente.
A cruz é suficiente. O sangue do Senhor é suficiente, é poderoso para nos conduzir. Por isso, querido, nós nos cansamos quando nós queremos fazer, quando nós queremos colocar a mão naquilo que não cabe a nós. Muitas vezes nós queremos mudar as situações, nós queremos mudar pessoas, quando as situações e essas pessoas não estão no nosso controle. Nós não podemos nos preocupar com aquilo que não podemos controlar. A partir do momento em que determinada situação está apenas no controle de Deus, não queira interferir. Deus é quem controla. Então, entenda e saiba, seja sábio em entender. Se você não pode controlar, confie em quem controla todas as coisas. Nos cansamos muitas vezes porque queremos mudar as pessoas também, queremos mudar situações, e as pessoas e as circunstâncias não mudam. Então muitas vezes nós nos esforçamos mais e elas não mudam. Mas por que ela não muda? Porque não temos capacidade de mudar situações, nós não temos capacidade de mudar pessoas, nós não temos capacidade de mudar nem a nós mesmos, porque nós só somos transformados por causa de Cristo. Somos transformados por causa da cruz. Nós não nos mudamos. Aprove Deus olhar para nós e dizer: esse é o meu filho amado. Quando você levantou a sua mão, você já havia sido escolhido por Deus, já havia sido escolhido para o Evangelho, você já havia sido escolhido pelo seu Pai. A partir daí começou uma longa jornada sobre transformação pelo Espírito, sobre você e eu nos parecermos cada vez mais com Jesus, porque esse é o alvo, esse é o propósito. Quanto mais parecido com Cristo nós formos, mais perto dos propósitos de Deus para nossas vidas nós estaremos. O alvo de Deus é nos transformar à medida de Cristo, a nos parecermos totalmente com Jesus. Por isso nós não temos poder para mudar pessoas, mas o Espírito muda pessoas. Não temos poder para mudar circunstâncias, não temos poder para mudar situações, mas Deus muda as situações, Deus muda as circunstâncias. Aproveite esse momento, esse tempo, para você entrar em contato com pessoas que talvez você já falou do amor de Deus, pessoas que você já havia evangelizado, mas até então permaneciam com corações duros. Por quê? Porque as circunstâncias mudaram. Talvez agora ela vai ouvir. Talvez agora a palavra que você semeou vai dar frutos. Mas aprenda e saiba que Deus tem o controle da situação. Nada foge do controle das mãos de Deus. Nós não temos capacidade de mudar nem a nós mesmos. É o Senhor quem opera e muda pessoas e circunstâncias. O seu cônjuge, as pessoas que estão no seu âmbito familiar, no contexto de igreja, os seus filhos, o seu trabalho, você, eu, todos nós somos alvos de transformação, mas essa transformação só pode ser promovida pelo Espírito dentro de nós. Outro motivo pelo qual nós nos cansamos está no livro de Salmo 91, primeiro livro que nós lemos. Simplesmente, Salmo 91 que nós lemos aqui, deixa eu voltar. Verso 1, o que nós lemos aqui: porque nós nos cansamos, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Cansamos porque não entendemos ou não sabemos onde descansar. O salmista está dizendo aonde ele descansa. Ele descansa no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. E aquele que descansa nesses lugares diz ao Senhor, porque esse lugar é o Senhor, que o Senhor é o seu refúgio, Deus é o meu refúgio e o meu baluarte, é em quem eu confio. Nos cansamos porque nós não sabemos o lugar para descanso.
Podemos pensar que o nosso descanso está em coisas, podemos pensar que os nossos descansos estão em recursos. Os recursos acabam, as coisas se vão. Ninguém esperava esse isolamento social, ninguém imaginou que talvez nesse ano de 2020, que praticamente nem começou direito, poderia parar tudo. Nós não imaginávamos essas coisas acontecer. Por isso nossa confiança, o nosso descanso não pode estar em coisas ou situações, não pode estar no nosso emprego, não pode estar em pessoas, mas o nosso descanso tem que estar no Senhor. Porque nós podemos pensar que esteja nessas coisas, esteja no meu recurso, no meu salário no final do mês. E se você perder o emprego, e se cortar os benefícios, e se você não ter mais dinheiro, o nosso descanso não pode estar em coisas que são destrutíveis, porque se elas forem destruídas, então a tribulação vai começar. Mas nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é indestrutível. Achamos que descansamos, mas quando nós fazemos, muitas vezes nós podemos achar que nós descansamos quando nós fazemos uma viagem. Eu preciso de férias, eu preciso viajar. E nesses dias em que nós não podemos sair, em que nós não podemos viajar, estamos de férias em casa. Muitas pessoas receberam férias, as empresas deram férias, mas não puderam desfrutar como queriam das férias. Talvez quisessem viajar, talvez quisessem fazer algo que planejou o ano todo para fazer e agora não pode fazer. É por isso que o nosso descanso não pode estar nessas coisas. A nossa confiança não pode estar em objetos, não pode estar em pessoas, não pode estar no nosso emprego, mas tem que estar no nosso Senhor. Porque o lugar de descanso é Cristo. Não adianta ter muito, não adianta nós termos muito e não termos paz. Porque o descanso ele só pode vir do Senhor. O descanso ele só pode vir do Senhor em nossas vidas. Querido, na sua casa, como eu disse, aproveite essa oportunidade para você crescer no Senhor, para você aprofundar mais as suas raízes em Deus, porque vamos dizer que essa tempestade do coronavírus, tudo que está acontecendo é um vento, mas virão outros ventos e vai soprar. E a pergunta de Deus é: quão profundo é a sua raiz? Porque o que mantém uma árvore de pé na tempestade é a raiz. A raiz é muito mais profunda do que do solo acima de uma árvore, do que o tronco da árvore. Se você vê uma árvore alta, a raiz é muito mais profunda para baixo, para que quando vier o vento e as tempestades, ela possa suportar. É tempo de nós crescermos em Deus e sabemos em quem nós confiamos, em quem nós descansamos, em quem nós iremos esperar. Espere no Senhor, esse é o tempo de esperar. Não existe outro meio que Deus possa nos fazer crescer do que permitir situações que vão nos levar a isso. Quando você pede para Deus salvar uma pessoa, quando você pede para Deus salvar um amigo, Ele vai dar oportunidade para que você fale do Evangelho. Ou talvez outra pessoa fale do Evangelho para essas pessoas. Quando você pede para Deus encher o seu coração de fé, Ele vai dar oportunidades, circunstâncias para que seja exercida a fé, para que somente a fé seja necessária. Somente assim você vai crescer em fé. Quando nós pedimos para Deus aprofundar as nossas raízes nele, Ele dará circunstâncias para que as nossas raízes sejam mais profundas. Nós precisamos nos atentar sobre as oportunidades que Deus tem nos dado. Nós não podemos nos reunir, mas estamos reunidos, unidos. Estamos em unidade no Espírito de Deus. Isso é o que nos une. Você está conectado. Querido, se conecte com Cristo, se conecte com Jesus, se conecte com a cruz. Você vai sair da sua casa daqui a pouco, vai passar aqui para celebrar o sangue e o corpo. Você vai ver os irmãos da igreja. A primeira ceia que nós fizemos nesse estilo drive-thru foi muito bom. Muito bom ver os irmãos novamente. Isso faz falta, isso é importante. Mas quantas vezes, quando nós podíamos nos reunir, nós desvalorizávamos isso.
Nós não dávamos tanta importância a isso, mas agora é importante e nós percebemos. Então nós precisamos aprender a ler as oportunidades. Valorize quem está perto, valorize quem se preocupa com você. E creia que Deus é alguém que se preocupa com você e diz que Ele é o seu descanso, Ele é a sua esperança. Espere no Senhor. Ainda que você perdeu o emprego, ainda que você não sabe o que fazer amanhã, segunda-feira, você não sabe o que fazer da sua vida, mas espera no Senhor. Se você está cansado, querido, a palavra de Deus para você é: vinde a mim, Jesus disse. Aproxime-se dos pés da cruz. Aproxime-se do Senhor. Porque se o Senhor Jesus diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, então quando não estamos em Jesus, nos cansamos, porque apenas nele o jugo e o fardo são leve e suave. Se você se sente pesado, se você não quer mais saber de Deus, se você não quer saber das coisas, se você se sente que as pessoas se esqueceram de você, Deus não se esqueceu de você, mas muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, esquecemos que Ele é a nossa confiança, Ele é aquele no qual nós precisamos invocar. O salmista diz que ele eleva os olhos aos montes, acima dos montes, e ele pergunta: de onde vem o meu socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Olhar acima dos montes fala de olhar para alguém que é maior que os montes, de alguém que está acima, que é colocado acima do problema. Olhe para acima dos montes, porque de lá virá o seu socorro. O salmista está dizendo para nós: enquanto eu olhar para aquele que é maior que os problemas, ali virá o meu socorro. Olhe para aquele que está acima de todas as coisas. Eu gostaria de concluir essa palavra. E antes de eu concluir, irmãos, a partir das 10h30, nós estaremos com a mesa posta. Você vai sair da sua casa, você vai passar aqui, vai pegar o pão, vai pegar o cálice. Nós iremos orar pela sua vida, abençoar. Você vai deixar o seu alimento como doação, vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, e você vai ser muito abençoado. Nós vamos ficar aqui até as 11h30 da manhã. Nós vamos fazer 1 hora, das 10h30 às 11h30. Você pode sair da sua casa durante esse intervalo e vir aqui e completar a nossa celebração ao Senhor, o nosso culto ao Senhor. Mas, querido, em quem você confia? Quem é o seu descanso? Descanse nele. Descanse no Senhor. O meu convite para você é: vem descansar em Jesus. Vem para Jesus, leve a sua vida para Jesus, leve o seu casamento para Ele, leve o seu ministério, leve a sua mente, o seu emprego, os seus filhos, leve, querido, a sua situação financeira, leve tudo para Ele, porque Ele é quem controla, Ele é quem comanda. Eu queria orar por nós, e que você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Coloque uma das suas mãos no seu coração, ou as suas 2 mãos no seu coração, e que você, com as suas palavras, declarasse ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és o meu descanso, Tu és aquele em quem confio, Senhor. Não há outro em quem eu possa depositar a minha confiança, a minha esperança, a não ser o Senhor, porque a Tua cruz é verdade. A Tua cruz não é um símbolo, ela é um fato. Por isso, quando nós tomarmos a ceia, querido, você não vai estar tomando o símbolo, você vai estar tomando o corpo, o sangue do Senhor Jesus. Você vai estar participando da mesa, porque o sangue foi derramado, porque o corpo a nós foi dado. Você vai receber cura se você tomar isso com fé, se você crer o suficiente, se você crer somente. Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos. Obrigado pela Tua palavra que nos renova. Obrigado por esse dia, por esta manhã, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos reconhecer as Tuas mãos, que já está nos conduzindo, que já está nos guiando. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o Seu cuidado para nós, mas obrigado, porque o Senhor sim tem cuidado de nós, porque o Senhor tem olhado para as nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem olhado para a dificuldade de cada irmão que está ali na sua casa, na sua sala, nesse quarto, nesse momento.
nesse cômodo na sua casa. Que o Senhor possa plantar em nossos corações, Pai, a real necessidade de nós dependermos somente do Senhor. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e vermos que somente no Senhor nós temos o refúgio. Somente no Senhor nós somos fortalecidos na força do seu poder. Muito obrigado, Senhor, pela tua vida que flui através do Espírito que está em nós. Senhor, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, a nossa mente, o nosso corpo. Consagramos ao Senhor, Pai, o pão, o suco, Senhor, que representam o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue que foram derramados. Faz com que a ceia não seja simbólica, Senhor, mas se eu colocar a fé no meu coração, eu creio que eu receberei tudo que o sangue me deu, tudo que o corpo já nos permitiu. Muito obrigado pela vida da nossa igreja, Senhor, por cada irmão que está conectado conosco, que está nos assistindo, que está, Senhor, adorando o Senhor na sua casa. Que nós possamos desfrutar da sua palavra, desfrutar do seu amor em comunhão, e que o Senhor possa nos mover, Pai, para que possamos também nos preocupar com outros que se encontram sozinhos, que se sentem sozinhos. Que o Teu Espírito renove as nossas forças. Que o Teu Espírito nos convença de que o Senhor é o lugar para nós descansarmos. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor em nós, Pai. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, eu quero reforçar para você que a partir das 10h30 nós já estamos aqui organizando tudo. Tem um tempo para você se organizar aí também. Venha, você vai participar da ceia, você vai participar, celebrar o sangue, o corpo. Estaremos aqui até as 11h30 servindo a ceia, ok? Então você pode vir com a sua família, seja de carro, seja a pé, seja de moto, não importa. O importante é que você venha, porque o Senhor vai te abraçar. Ainda que é um tempo de isolamento, o Senhor, Ele está acima de tudo isso. Ele pode te abraçar e nenhum mal vai tocar as nossas vidas. Fica na paz do Senhor. Nos vemos daqui a pouco. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.